Paz do Senhor, irmãos. Ainda em pé, abramos as nossas Bíblias em Mateus 6. Nós vamos ler do verso 5 ao verso 8. Diz assim na palavra do Senhor: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então, seu pai que observa em segredo os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois o seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Amém? Vocês podem se assentar? Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje damos início a uma série de mensagens que tem como tema principal famílias segundo a vontade de Deus. E essas mensagens, elas serão baseadas justamente no capítulo 6 do livro de Mateus, que trata da oração do Pai Nosso. E a ideia é que nós apliquemos na nossa vida familiar aquilo que essa oração ela nos ensina. Eu já não sei quantos irmãos ou irmãs já aplicam na sua vida cotidiana, na sua casa, esses ensinamentos, que o Pai Nosso nos traz. A oração do Pai Nosso, ela se encontra em dois evangelhos. O primeiro deles é em Mateus, no capítulo 6, do 9 ao 13, e a outra passagem é no livro de Lucas, no capítulo 11, do 1 ao 4. No Evangelho de Lucas, Jesus indica um modelo de oração, quando ele responde a um dos seus discípulos que queria aprender a orar. Já no Evangelho de Mateus, essa oração ela foi ensinada durante um sermão, o Sermão do Monte, junto com outros ensinamentos que Jesus Cristo estava passando ali, para aquelas pessoas que o ouviam naquele sermão. E Jesus mostrou através dessas passagens uma maneira, uma forma como nós podemos orar. E a oração do Pai Nosso, ela segue uma estrutura, Ela começa primeiro reconhecendo quem é Deus. Quando ele fala que Ele é o nosso Pai. Depois Jesus Cristo vai nos ensinar em relação à glorificação, quando nós glorificamos o nosso Deus. E depois sim entram as nossas necessidades humanas. Os nossos pedidos, as nossas petições, os nossos agradecimentos. Martinho Lutero, um grande reformador, ele acreditava que a oração do Pai Nosso ela deveria ser usada como uma ferramenta para moldar as nossas vidas. E para que nós possamos compreender um pouco melhor qual é a vontade de Deus. Ele encorajava os fiéis para que orassem regularmente essa oração e se aprofundassem na oração do Pai Nosso. Mas antes de entrar na oração do Pai Nosso, de uma forma direta, Jesus ele nos ensina como deve ser a nossa vida espiritual. Por isso o tema da mensagem que damos início a essa série é Famílias segundo a vontade de Deus cultivam uma espiritualidade sadia. E dentro dessa espiritualidade sadia, nós falaremos de 3 pontos, irmãos. O primeiro ponto é que as famílias com espiritualidade sadia cultivam sim uma vida de oração. Jesus ele começa dizendo: quando vocês orarem,
Ou seja, ele já pressupõe que os seus discípulos orassem. Então, ele ensina a forma correta de orar. A família precisa entender que a oração é a base, é o que alimenta a alma humana. A revista Vida e Saúde publicou em 2019 um estudo sobre oração. Cientistas da Universidade Duke confirmaram que a oração pode influenciar a capacidade orgânica de enfrentar doenças. Quando a pessoa ora ou canta louvores, é fortalecido o lobo frontal, parte do cérebro que ativa o sistema imunológico. De acordo com o mesmo estudo, a pessoa que tem fé, ela vive 25% a mais das pessoas descrentes. Isso dá uma média, irmãos, de 7 a 14 anos. Além disso, tem mais saúde física e mental e, na maioria das vezes, uma pressão arterial normal. E um sistema de defesa orgânico mais forte, né, com redução também de estresse. Foram 5 anos de pesquisas e 16 estudos médicos sobre esse assunto. Para um pesquisador da Universidade de Georgetown, em Washington, a crença está muito internacional hoje, vocês viram? A crença espiritual, ou seja, a confiança em Deus, parece contribuir para que as pessoas superem mais rapidamente as doenças, depressão, convivam melhor com os males crônicos e que sejam menos propensas ao suicídio. Os homens que frequentam os cultos regularmente têm 40% menos de possibilidade de ter um ataque cardíaco. Importante. Para o médico da Universidade de Stanford, os religiosos costumam cuidar mais da sua saúde e se envolvem menos com fatores de riscos, né, que são o uso de drogas, violência e álcool. Você vê a ciência comprovando o que a gente já sabe, né? Então, a oração em família, ela é, antes de tudo, um ato de amor e gratidão a Deus. Unir as pessoas queridas em um ambiente de reflexão e espiritualidade fortalece os nossos vínculos de amor e de fé. E nós vemos que são muitos, né, os benefícios para uma família que ora. Ela vai ter mais intimidade familiar com Deus, fortalecimento dos vínculos familiares, desenvolvemos mais dependência e a gratidão a Deus e proporcionamos um espaço. É aqui que nós damos lugar para o Espírito Santo trabalhar nos nossos corações e no coração dos nossos filhos. E também, o que é muito importante, nós deixamos um legado espiritual para as futuras gerações. O segundo ponto da família com uma espiritualidade sadia, elas dizem não à religiosidade. Jesus disse: não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Aqui Jesus adverte sobre o hábito que alguns religiosos da época tinham, que eles não buscavam uma intimidade com Deus, não buscavam uma aproximação com Deus no seu momento de oração, mas eles queriam ser vistos e reconhecidos pelos homens, falando de suas boas ações e apontando o erro dos outros, ou seja, julgando. Acompanhem comigo, por favor, meus irmãos, em Lucas, no capítulo 18. Jesus nos deu um exemplo desse tipo de oração, para que a gente faça um contraponto com a oração do Pai Nosso. Lucas 18, a partir do versículo 9. Amém? A palavra de Deus diz assim: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros,
nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aqui a gente pode ver esse contraponto, né, entre a oração do Pai Nosso, aquela oração que busca uma proximidade com Deus, que é uma oração onde a gente procura ter um aprendizado com Deus, e essa oração do publicano, do fariseu, do religioso. E quando a gente faz essa comparação, a gente vê que ele não segue aquela estrutura que Jesus Cristo tinha ensinado. Não houve um reconhecimento de quem era Deus. Não houve o reconhecimento de que Deus era o pai desse fariseu. Não houve glorificação a Deus. Não houve pedido quanto às suas necessidades, pois o fariseu, ele não se via como um pecador. Ele não se via como alguém que precisava da misericórdia de Deus. Jesus diz não a uma vida religiosa de aparência. Mas como a gente pode aplicar essas palavras à nossa vida familiar? Um dos piores venenos que uma família pode cultivar no campo espiritual é uma religiosidade acima de uma autêntica espiritualidade. E o que diferencia religiosidade de espiritualidade, meus irmãos? Religiosidade está vinculada a uma religião organizada, seguindo alguns ritos, doutrinas específicas, enquanto a espiritualidade, ela busca por um significado e conexão com Deus. Independente da estrutura religiosa. Mas a ideia é que a gente busque intimidade. E a gente tome cuidado com a questão de máscaras religiosas, né? Mas a gente vai e se pergunta, né? Como isso pode acontecer na minha família? A questão da hipocrisia. Acontece, por exemplo, quando uma família ela vai aos cultos da igreja, nas reuniões de oração, está envolvida nas atividades de Cristo, está envolvida nas atividades da igreja. Mas fora dos portões da igreja, meus irmãos, os ensinamentos de Cristo não são reais no seu cotidiano. Não são reais no seu relacionamento conjugal, não são reais no convívio entre seus filhos, parentes, nas finanças, meus irmãos, nas decisões éticas que são tomadas durante a vida. Nossos filhos, eles poderão se afastar com mais facilidade dos caminhos do Evangelho se eles virem uma incoerência entre o que os pais professam e o que eles praticam. A vida prática no lar, ela deve ser um ornamento da nossa fé. Se isso não acontecer, a nossa fé será apenas um formalismo, uma fé hipócrita. Há uns meses atrás, eu estava indo na casa da minha mãe. E o caminho que eu faço para chegar até a casa da minha mãe, eu passo na frente de alguns bares, sabe, boteco? Então, tem alguns até chegar lá. E sempre que eu vou lá, tem um rapaz que eu conheço ele já há muitos anos. E sempre onde ele me vê, ele fala assim: ô Ricardo, ele me chama de Ricardo. Ô Ricardo, tudo bem? Beleza. E um dia desses eu estava voltando da casa da minha mãe. E eu parei, eu estava passando na frente de um desses botecos, e ele estava lá. Aí quando eu estava passando, ele falou assim: espere um pouquinho, Ricardo. Aí eu peguei e fui lá, não, eu parei o carro, dele veio até o carro.
Como é que você tá? Tudo bem? E a gente começou ali a ter um diálogo. E ele se sentiu à vontade para falar de algumas dificuldades que ele estava tendo. De algumas lutas que já na faixa dos seus 50 anos de idade ele ainda travava. E ele falou da questão de drogas, questão de vício, de bebida. E a gente teve um momento gostoso ali de conversa. E a gente teve aquela conversa, eu ouvi ele, a gente se despediu, eu segui viagem. E na semana seguinte, eu fui de novo na casa da minha mãe, e quando eu passei lá que eu estava descendo, eu passei na frente do bar e eu vi ele. E na hora aquilo me veio na cabeça assim, aqueles toquezinhos que o Espírito Santo dá na gente, né? Você precisa falar de Cristo para ele. E eu fui na casa da minha mãe, e quando eu voltei, eu parei naquele boteco. Irmãos, fazia tempo que eu não entrava no boteco, viu? Meu Deus, fazia bastante tempo. Mas o engraçado é que quando eu cheguei naquele local, tinham várias pessoas ali que me conheciam, foi o local onde eu me criei, onde eu cresci. E o pessoal, Cleverson, como é que tá? Tudo bem? Então, cara, tudo bem, como é que tá? Aí um deles, que fazia tempo que não via, ele falou assim, quer uma cerveja? Aí o outro já falou assim, não, eu vou dar uma coca para ele. Eu falei, amém, graças a Deus. E ele foi e pegou o refrigerante, eu comecei a conversar com esse rapaz que eu já tinha encontrado na semana anterior. Eu perguntei como é que ele estava e tal, e ele estava de camiseta, e ele tinha uma tatuagem, né? E ele tinha a tatuagem de Cristo no braço. Aí eu olhei assim e falei assim, essa tatuagem. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu fiz na cadeia essa aqui, Ricardo. Eu falei, misericórdia, Jesus. E eu falei para ele, cara, esse é o caminho. Jesus Cristo é o caminho. A gente tem luta, a gente enfrenta dificuldades, a gente enfrenta batalhas, mas é só Jesus Cristo que pode nos libertar. É só Jesus Cristo que pode nos ajudar nesse caminho. É só Jesus Cristo. E por que eu dei esse exemplo, meu irmão? Porque se fosse alguns anos atrás, o Cleverson, ele estava com a máscara da religiosidade. O Cleverson, ele não estava vivendo fora dos portões aquilo que aqui dentro ele professava. Se fosse alguns anos atrás, eu estivesse passando pelo mesmo local e olhasse ele lá dentro, eu ia pensar, eu entrar nesse boteco? Nem a pau, meus irmãos. Isso é religiosidade. Eu achar que eu sou superior, que eu sou mais que os outros. Eu apontar o dedo para os outros, acusando, ele é pecador, como é que eu vou entrar? Eu, um adventista da promessa, entrando no boteco, se algum irmão passa aqui na frente e me vê, o que eles vão pensar? Meu irmão, isso é religiosidade. O terceiro ponto que a gente vai falar aqui é que as famílias com espiritualidade sadia cultivam a solitude. Jesus lembra, mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então, o seu pai que observa em segredo os recompensará. É interessante aqui que ele não menciona a casa toda ou algum outro cômodo da casa. Por que ele fala, orem no seu quarto? Entra no quarto, fecha a porta. Aqui é um princípio mesmo de intimidade. Então, ele traz para nós essa questão de privacidade. O quarto é um local íntimo. É ali onde a gente pode se abrir, literalmente se despojar na presença do Senhor. Na época de Cristo, o lugar principal de oração era o templo ou a sinagoga. Aqui, Jesus tira o foco do templo e da sinagoga e coloca justamente nos nossos lares, na nossa casa.
um rabino disse: aquele que ora em sua casa a rodeia como um muro, que é mais forte do que o ferro. Então, antes de nós orarmos nos templos, nós devemos sim orar em casa, ter esses momentos de comunhão, né, todos os dias, não só nesse tempo aqui de culto coletivo, para cultivarmos o nosso relacionamento com o Senhor. As nossas casas, elas têm sido locais de oração? Nós temos feito da nossa casa um lugar de oração? Não tem assim umas casas que a gente chega e aí parece que a gente é abraçado por elas? Que a gente sente tão à vontade que não dá vontade de ir embora. Você quer ficar ali, você vai conversando, vai indo, vai indo. E aí a gente se sente bem, a gente se sente acolhido. Esses são locais que trazem para a gente paz e tranquilidade. Geralmente e provavelmente essa é uma casa onde tem muita oração. E o que faz isso da gente se sentir tão bem é a ação do Espírito Santo. Aqui em Mateus 6,6, Jesus fala da oração particular, do a sós com Deus, da solitude. A solitude é estar sozinho na presença de Deus. E cada membro da família deve ser incentivado a ter o seu momento a sós com o Senhor. Eu ouvi um pastor falando uma vez que quando a gente percorre o mesmo caminho todos os dias, né, seja indo para o trabalho ou para alguma atividade cotidiana, mas que você passa pelo mesmo caminho todos os dias, ele orientava assim, ele falou: tenha uma rua de falar com Deus, porque assim você não fica dependendo de outras coisas, né? Então, eu, como sempre trabalhei longe, não longe, que nem o Evaldo, assim, mas era longe, né? Levava aí cerca de 1 hora para chegar no trabalho, e eu sempre elegia daí uma rua de falar com Deus. Então, quando, né, eu estava indo, chegava ali, eu já automaticamente, mesmo estando num ônibus cheio, eu conseguia ter aquele momento particular, aquele momento de conversa com o Senhor. E até hoje eu lembro, né, quando eu estou passando por uma dessas ruas de falar com Deus, eu chego ali, eu já lembro, a rua de falar com Deus, né? E aí já começo nesse espírito de oração mesmo, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele já tem feito. Eu indico que vocês façam isso, se vocês têm o mesmo caminho, né? É importante. Já em casa, se possível, você pode ter um cantinho de oração, tá? É aquele lugarzinho que todo mundo sabe que é separado para meditação. Vocês já ouviram essa história? Que ele tinha um monte de filho lá e daí ela não tinha como, ela não tinha o tempo, né, para largar todas aquelas crianças ali e ir para o quarto orar. Ela não podia fazer isso. Então, o que ela fazia? Ela só pegava o avental dela e colocava na cabeça. Automaticamente, as crianças paravam de brigar, todo mundo ficava quietinho, né? Sabia que era o momento de oração da mãe deles. Aquele era o quarto dela. E a gente precisa ter os nossos quartos também. Amém?